Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com o senador Wellington Fagundes. E o nosso tema é um balanço desse ano de 2015, ano que está sendo considerado assim um marco na história recente do Brasil, né, senador? Porque, como você acompanha no cenário político, tivemos várias situações inusitadas nas relações entre Palácio Planalto, Congresso Nacional, até desdobramentos de operações da Polícia Federal, como a Operação Lava Jato, consequências aqui que foram sentidas com impacto aqui no Congresso Nacional. Como é que o senhor vê, olhando para esse ano de 2015, que balanço o senhor faz, né, senador? Bom, Tânia, eu precisaria primeiro dizer que eu estou aqui no Congresso Nacional como deputado federal há 6 mandatos, portanto 24 anos, e agora como senador da República. E nesses 24 anos é a primeira vez que nós temos 2 crises acumuladas, uma crise política e uma crise econômica ao mesmo tempo. No passado, a cada momento, tivemos a crise, por exemplo, do Fernando Collor, foi muito mais uma crise política, porque economicamente o país estava indo até relativamente bem. No governo Sarney foi uma crise econômica, e assim, cada um no seu momento. Agora não, nós temos acumulado essas duas crises, depois de uma eleição extremamente concorrida, e que foi para o segundo turno, e isso acirra os ânimos, né? Quem perde, às vezes, não quer concordar com o resultado. E quem ganha tem que ter o quê? Humildade para buscar, inclusive, o apoio daqueles que foram derrotados nas urnas. E o sistema nosso é assim que funciona, né? Ou seja, tudo que vai votar, vota-se pela maioria. Mas aqui nós temos um regime em que a minoria ela tem presença regimental, ela tem condições de obstruir. Então, portanto, quando os ânimos são acirrados, a dificuldade de votar as matérias são muito maiores. E, ao meu ver, isso tem aprofundado muito a crise econômica no Brasil. Dado as incertezas, não sabemos o que vai ser o dia de amanhã, não sabemos o que vai ser o mês que vem e nem os próximos meses. Então, isso faz com que os investidores passam a botar o pé no freio. E isso é muito ruim para a nossa economia, porque uma economia que o mundo todo passa por dificuldades. Os Estados Unidos acabou de sair de uma crise, a Grécia vive uma crise profunda, a Europa, do modo geral. Então, também a China... A China deu uma desacelerada, uma situação complicada. Então, a crise econômica não é só do Brasil, é uma crise econômica globalizada. Mas como nós temos uma crise política também junto, isso acaba aprofundando muito mais a crise econômica. Aquilo que nós precisávamos estar gastando as nossas energias para resolver os nossos problemas internos, para buscar o mercado de exportação, para ir atrás da competitividade, nós estamos gastando a nossa energia numa crise política que fica aí disputando e às vezes protelando uma votação que poderia ser muito rápida, muito simples para solucionar a questão do emprego, solucionar o programa de desenvolvimento do país, acaba então tudo isso redundando em gasto de energia em prejuízo para a população. Agora a gente vê, em termos de Congresso Nacional, o que aconteceu na Câmara em 2015 foi diferente do que aconteceu no Senado bastante, né? A gente vê uma crise institucional também instalada na Câmara muito forte e em vários momentos de dificuldade do Palácio do Planalto foi o Senado que ajudou a compor, ajudou a votar e ajudou a superar algumas situações de dificuldade. E nesse cenário a gente teve, por exemplo, a Agenda Brasil, a gente tem esforços de pacto federativo, de criar um ambiente onde a economia possa deslanchar. E antes da gente gravar, o senhor falava para mim de matérias que foram votadas, mais ligadas à questão de infraestrutura, porque o senhor preside a frente parlamentar, não é? De logística, transporte e armazenagem. Então, vamos mais para o lado da infraestrutura por aí, não é isso? Nesse setor houve um empenho, né, senador? Mas é bom dizer que cada casa tem a sua característica, né? A Câmara dos Deputados, ela tem parlamentares que são eleitos com 21 anos, 22 anos, jovens, e que se renova muito mais. Já no Congresso, no Senado, não. Né? Aqui é a casa das pessoas mais experientes, ex-governadores. A própria legislação exige que tenha no mínimo 35 anos. Então, é uma casa da moderação. Então, enquanto na Câmara nós tivemos a pauta-bomba, ou seja, tensionar cada vez mais essa disputa, o Congresso, o Senado da República procurou
amenizar, procurou dar resposta exatamente nesse perfil que é o papel do Senado, ser a casa moderadora. E, claro, nós tivemos votações importantes, principalmente a questão da meta fiscal, né? O país ia parar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, então não é só um problema do Brasil. Sim. Lá o Obama, que não tinha o apoio do Congresso Nacional, acabou, o país não tinha orçamento e isso causou um prejuízo. E aqui no Brasil, muito mais, dado o momento econômico que nós passamos. Então, imagina o país parar, não por falta do dinheiro para pagar a passagem, para pagar a diária, para pagar o salário, mas por falta da questão orçamentária. E aí, eu quero dizer que houve sim uma sensibilidade, inclusive da oposição. Eu acho que aí chega momentos de tensão que cada um tem que buscar, pensar. O cidadão, como eu sempre tenho dito, que a dona de casa que está lá na fila de espera num posto de saúde, ela tem pressa e quer uma resposta. Quem está numa estrada esburacada tem pressa e quer uma resposta. E aí, felizmente, nós conseguimos votar a meta fiscal, fazer com que o governo tenha condições de girar, não só o governo federal, como os governos estaduais e os governos municipais, porque a crise ela é em cadeia, para todo mundo. Agora, aqui no Congresso, e principalmente como parlamentar, tenho trabalhado muito essa questão da infraestrutura, porque sei que a melhor forma da gente poder promover o desenvolvimento do país, sem dúvida nenhuma, é investir na infraestrutura. Nós hoje temos um país, somos um país continental, a nossa produção ela está hoje forte, principalmente das commodities agrícolas no centro-oeste, tão distante dos portos, e o nosso país ele optou no passado pelo rodoviarismo. Abandonamos praticamente as nossas ferrovias, e isso, o custo do Brasil é muito alto. Para você ter uma ideia, para você levar uma saca de milho lá do Mato Grosso para o Nordeste, custa às vezes o frete 3 vezes, além do problema de acidente nas estradas, ou seja, conservar essas estradas é um grande desafio e ainda ter a necessidade de construir ferrovias, e o país precisa melhorar ainda os investimentos nas nossas hidrovias. Nós temos problemas na questão da legislação ambiental, que temos um país em desenvolvimento, mas uma legislação extremamente avançada. Só para se ter uma ideia, e é importante que a população saiba disso, para você fazer uma obra na área aquaviária, o custo da obra, 50% é só o custo de projetos e burocracia na área ambiental. Então, o país está muito amarrado. Então, nós temos que facilitar a questão do empresário, dar mais liberdade para que o empresário possa ter condições de trabalhar. A nossa carga fiscal, além de ser alta, mas ela é burocrática demais. São muitos impostos no Brasil. Então, não é nem o tanto que se arrecada, porque cada ano o governo está arrecadando menos, proporcionalmente. Mas essa burocracia emperra toda a máquina. Para você abrir uma empresa no Brasil demora demais. Para você fechar uma empresa é pior ainda. Então, nós precisamos buscar realmente, nesta crise agora, sobrepor essas dificuldades. E o Brasil cobra, e eu espero, estamos aqui trabalhando para que a gente realmente faça algumas reformas profundas nesse país. Agora, infelizmente, nós temos que resolver primeiro o problema da crise política. E aí não dá nesse balanço para a gente falar nem em perspectiva 2016, porque a situação está muito dinâmica, né, senador? Não deixaria a nossa entrevista totalmente perecível falar disso agora, né? Eu espero que, principalmente, todos tenham maturidade, principalmente o Congresso Nacional, porque hoje, apesar de todo o desgaste, principalmente o Senado, ele tem um bom conceito perante a população enquanto casa. A instituição, né? O que há um desgaste hoje, na verdade, é um descrédito da população com a classe política. Mas não só com a classe política, há um descrédito da população com as instituições também outras, né? O pastor, ele tem uma avaliação, o padre tem outra avaliação, e assim todos os setores da sociedade, porque a democracia nossa, ela está sendo ainda aperfeiçoada. Nós estamos ainda em um momento que a gente vive turbulências, como nós colocamos, em função da questão econômica. É claro que o cidadão ele está preocupado no emprego, na estabilidade da sua família. Melhorou-se muito nesses últimos 12 anos, né? Foram mais de 50 milhões de pessoas que saíram lá da pobreza total, tiveram a possibilidade de vir para o consumo. Os programas habitacionais, os programas sociais do governo foram muito grandes, mas infelizmente o governo praticamente perdeu o controle. Aí vieram as famosas pedaladas, e isso fez com que o governo tivesse que perder a sua energia
poderia também ir à busca do Tribunal de Contas, e aí aumenta esta crise política, né? E por isso tudo, aí a questão econômica acaba sendo também extremamente prejudicada. E foi por isso, na opinião do senhor, que a aprovação do ajuste da meta fiscal foi um passo importante? Eu acho que foi um amadurecimento de todos nós, inclusive da oposição, como eu disse, que tinha que agir com responsabilidade, né? E, felizmente, pelo menos nesse aspecto, conseguimos fazer com que a maioria entendesse que, fora a questão política, fora a questão partidária, nós temos que tocar o país. O Brasil é um país muito grande, uma população hoje de mais de 200 milhões de habitantes, portanto, um mercado de consumo muito grande. Temos aqui realmente oportunidades imensas, é um país de riquezas naturais muito grande, mas, claro, nós temos ainda uma questão educacional ainda que precisa fazer uma revolução, porque todos falam da questão educacional, mas na questão da educação e da saúde e da infraestrutura, precisa de muito investimento para poder fazermos os avanços, porque se a gente vai lá fora, os países desenvolvidos, a maioria está em quê? Na tecnologia. Com certeza. Né? E a tecnologia agrega muito mais valores. Nós produzimos muito ainda matérias-primas, né? E que são de baixo valor agregado e com custo social muito grande. Por exemplo, agora mesmo nós tivemos esse grande incidente em Minas Gerais, sim, lá na mineradora em Mariana. Né? E aí a discussão de flexibilização de licenças ambientais também vai sofrer uma resistência, né? Pois que era assunto que o senhor falava então, tão importante. Você vai em qualquer país, agora, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, lá na Flórida, então eles têm o Pantanal da Flórida, é o Everglades pequeno, e lá está construindo e vão avançando. Aqui no Brasil, não, tudo tem resistência demais. Para você construir uma estrada, aliás, para restaurar uma estrada no Brasil, o Ministério do Transporte, estrada que existe há mais de 40 anos, asfaltada, para restaurar, o Ministério do Transporte fica lá lutando junto às áreas ambientais e às vezes áreas indígenas também, com impacto nas áreas indígenas, e isso demora, delonga, e as pessoas estão na estrada esburacada morrendo, né? Então isso não é o que a gente quer. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade com as pessoas, né? Com a vida das pessoas. Por isso é que eu tenho lutado tanto e aqui questionado o papel de cada um. Eu acho que a área ambiental, ela tem o seu papel, é muito importante. Aí nesse aspecto, inclusive, nós tínhamos praticamente o Paraná, por exemplo, foi 40 anos, foi devastado. Sim. Foi derrubado tudo, o Mato Grosso, grande parte, o Centro-Oeste. E aí a gente tem que ter a preocupação ambiental, porque isso tem a ver com a qualidade de vida das futuras gerações. Por exemplo, quem imaginava que São Paulo pudesse estar faltando água como está faltando hoje? O Rio de Janeiro, Manaus, uma cidade que é cercada de água, e falta água, mas falta água potável, porque tem a contaminação e tudo mais. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Nosso tempo já se esgota. Muito obrigada pela sua presença e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Mas eu tenho fé, eu acredito no Brasil e tenho esperança que a gente vai sobrepor essas dificuldades. Aí, esse é o fechamento do balanço, senador Wellington Fagundes, que esteve aqui conosco no programa Argumento. E você, que nos assistiu, está convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.